Fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula, tá? Voltada aqui para o tema de direito administrativo. Agora a gente vai fazer aqui, né, meio que uma revisão de direito administrativo, trabalhando aí a reta final da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? A gente vai trabalhar aqui questões potenciais de prova, tá? Questões trabalhadas em cima da banca, beleza? Da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e a gente sempre vai tentar, né, de alguma forma, trazer aqui as informações na forma mais simplificada possível. Por quê? Porque eu não quero tornar ninguém especialista em direito administrativo, não. Eu quero tornar você especialista em acertar a questão na sua prova, tá? Então, como é uma situação de reta final, eu vou montar alguns esquemas aqui para você dar uma olhadinha antes da sua prova, tá? Para você que vai fazer outro concurso que não é o concurso da PMRJ, tá? Essa aula também serve para você, porque a gente vai trabalhar situações conceituais e introdutórias, trabalhando, lógico, nessa revisão em cima das questões, perfeito? Então, sem muito papo, vem comigo aqui já para a gente iniciar a nossa aulinha, tá? Ó, trabalhando aqui a nossa revisão, né? A nossa reta final da PMRJ, revisãozinha para vocês, ó. Olha a primeira questão já, ó. Sabe-se que o direito administrativo é ramo do direito público, correlacionado com a função administrativa estatal, possuindo alto grau de cientificidade. No entanto, ainda que não exista unanimidade quanto ao seu conceito, a doutrina administrativista costuma tratar a jurisprudência como... Pessoal, ó, vamos lá. Ó. Aqui a banca está perguntando em relação à jurisprudência, tá? Como que a doutrina do direito administrativo chama a jurisprudência, trata a jurisprudência. Tu já guarda a informação. A jurisprudência é fonte do meu direito administrativo. Professor, como assim? Vamos lá, vamos tentar trabalhar essa informação, tá? Já para a gente conseguir compreender essas primeiras partes conceituais da matéria de direito administrativo. Você tem que saber que o direito administrativo é uma matéria que não é positivada, que não é codificada. Então guarda, ó, o direito administrativo, preste atenção, ó, o direito administrativo, ele é uma matéria não codificada. É uma matéria não codificada. Professor, como assim não codificada? É uma matéria, pessoal, onde a gente não tem um código para trabalhar os assuntos referentes a ela. Vamos lá, ó. Se eu estou com dúvida em algo voltado para o direito penal, exemplo, qual é a aplicação que eu vou dar ao direito penal, certo? Qual a aplicação, qual é a pena para cada crime, qual é o crime cometido, qual é a conduta. A gente vai aonde? Lá no Código Penal. Se eu estou em dúvida de prazos voltados para inquérito policial, eu vou aonde? No Código de Processo Penal. Aqui, se a gente tiver em dúvidas em relação ao direito administrativo, eu não tenho um código de direito administrativo, tá? E isso é preocupante. Por quê, professor? Porque na hora que a gente busca algum tipo de informação, já que eu não tenho um código, eu vou ter que buscar em fontes. E é aí que a banca faz as pegadinhas de prova, porque ela vai tentar de alguma forma dificultar a sua vida, trocando, invertendo as fontes, tá? Então, quando eu falo em relação a fontes do meu direito administrativo, a gente vai trabalhar dois tipos de fontes. Olha isso, ó. A gente vai falar agora das chamadas fontes do direito administrativo, tá? Que é onde eu vou encontrar as informações. A gente vai ter dois tipos de fontes. A chamada fonte primária, a chamada fonte, presta atenção, ó. A chamada fonte principal, professor, tem diferença? Não, tá? São sinônimos. Fonte primária, principal, presta atenção, ó, fonte primária, principal ou escrita. E a gente tem a fonte secundária, derivada ou não escrita.
derivada ou não escrita. Beleza? A gente tem a fonte primária, principal e escrita, secundária, derivada e não escrita. Professor, o que é que eu tenho que saber? Agora a gente vai fazer a divisão dos elementos trabalhados dentro dessas fontes, tá? Vem comigo aqui para a gente trabalhar essa divisão aqui, ó. Bora lá. Vamos para a primeira fonte, tá? Aquela conhecida como fonte primária, principal ou escrita. Como fonte primária, principal ou escrita, nós teremos basicamente, olha isso, ó, presta atenção. Aqui é tipo a primeira opção, é onde eu vou procurar as informações primeiramente, tá? Ó, vamos lá. Como fonte primária, principal ou escrita, a gente vai colocar a lei, certo? E quando eu falo lei, povo, é lei em sentido amplo. Quando eu falo lei, é lei em sentido amplo, beleza? Quando eu falo lei, é lei em sentido amplo. Ou seja, cabe aqui, entra aqui Constituição Federal, alguns atos normativos, as leis voltadas, né, para o direito administrativo, como a própria lei de improbidade administrativa, por exemplo, tá? Então aqui lei é lei em sentido amplo, tá? É qualquer tipo de lei, principalmente, né, a nossa principal fonte do direito, tá? Que é a Constituição Federal, ela também vai ser considerada como uma fonte primária aqui, beleza? Aí vem uma exceção. Por que eu estou falando exceção? É muito simples, ó. Se eu falo em relação à súmula, escuta o que eu estou falando. Se eu falo em relação à súmula, a banca chega para você e fala: a súmula é uma fonte de... É que tipo de fonte, né? A súmula é que tipo de fonte? Tu vai responder o quê? Fonte secundária, beleza? Salvo a súmula vinculante. Olha como é exceção. Então vamos lá. A banca chega para você e pergunta: a súmula é que tipo de fonte? Tu vai responder: fonte secundária. Salvo a súmula vinculante. Viu que é exceção? A súmula vinculante é uma fonte primária, tá? Mas é exceção, decora a regra, súmula é secundária, súmula vinculante é exceção. Súmula vinculante. A súmula vinculante, ela é fonte primária, principal, escrita, tá? E claro, a gente tem que falar também da fonte secundária, derivada ou não escrita. Não escrita. Beleza, professor? E quem seriam essas fontes secundárias, derivadas ou não escritas? Aí a gente tem que trabalhar os outros tipos de fonte aqui. A gente tem a fonte, que é a doutrina. A gente tem a fonte, que é a jurisprudência, que é o teor da questão que a gente está trabalhando agora, tá? Ó, jurisprudência. A gente tem as súmulas, e a gente tem os costumes. Beleza? A gente tem a doutrina, a gente tem a jurisprudência, a gente tem aí as súmulas e a gente tem os costumes. Professor, o que a banca vai fazer aqui? Ela vai tentar, de alguma forma, trocar, inverter essas duas informações, tá? Por quê, professor? Porque é muito fácil fazer isso. Então, pensa comigo, ó, fonte primária, principal e escrita. Por que eu estou repetindo tanto essa informação? Porque é um assunto, pessoal, que a banca ela não está trazendo com tanta força, tá? Se a gente for reparar, os últimos concursos não tá vindo com tanta força. Então, tem grande chance de vir na sua prova aí questões voltadas para conceito do direito administrativo, para fontes do direito administrativo. Então, não me erre uma questãozinha dessa, tá? Fonte primária, principal escrita, lei em sentido amplo, súmula vinculante. Perfeito? Lei em sentido amplo,
súmula vinculante. Tranquilo? Essa lei em sentido amplo pode estar abarcando aí a Constituição. Vou até colocar, ó, essa lei em sentido amplo pode estar abarcando aí, ó, a Constituição de 88, beleza? Essa lei em sentido amplo, né, vai abarcar aí, obviamente, as leis do direito administrativo, certo? Inclusive, pessoal, atos normativos. Inclusive, pode abarcar aí, ó, atos normativos, sem problema nenhum, tá, ó? Pode abarcar, inclusive, aí, ó, atos normativos, beleza? Aí a gente tem a exceçãozinha aí, né, da tal súmula vinculante, beleza? Que a súmula vinculante, ela vai vir aí como uma fonte principal, tá? Primária, beleza? Então, guarda essas informações que também são informações importantes para a sua prova. Porém, nas fontes secundárias, a banca pode tentar cobrar as situações voltadas para cada fonte. É interessante que tu saiba as informações voltadas para cada fonte aí, tá? Então, vem comigo aqui, ó, para a gente falar um pouquinho sobre estas fontes. A doutrina, pessoal, aqui é aquele conjunto de teses. Vou colocar aqui, ó. É um conjunto de teses. São os estudiosos do assunto, tá? Ó. São os estudiosos do assunto. É um conjunto de teses. São os estudiosos do assunto, beleza? As formulações, as construções teóricas. Ó, as construções teóricas. Construções teóricas, beleza? A jurisprudência, professor, são decisões, aqui a palavra é importantíssima, decisões reiteradas de tribunais, no mesmo sentido. Decisões reiteradas dos tribunais, no mesmo sentido. A banca traz no mesmo sentido, mas eu também já vi questões trazendo em sentido convergente, tá? Tá certo também essas informações. Professor, o que mais? As súmulas, pessoal, são também proferidas por tribunais, tá? Mas nada mais do que um resumo da jurisprudência. Eu sempre gosto de falar isso porque fica mais fácil de tu compreender. É como se fosse um resumo da jurisprudência. Certo? E os costumes é uma prática reiterada ao longo, né, de um período razoavelmente, tá? De um período de tempo razoavelmente longo. Beleza? É uma prática reiterada ao longo de um período. É uma prática reiterada. Certo? Ao longo de um determinado período. E aqui a gente tem as nossas fontes do direito administrativo. O que a banca vai fazer aqui com você? Vai tentar de alguma forma te confundir. E eu não quero que isso aconteça. Volta para a questão. Você consegue ver que fica bem fácil de eu identificar agora que a jurisprudência é uma fonte do direito administrativo. Por que eu perdi um tempinho a mais aqui falando sobre as fontes do direito administrativo? Como eu falei, é um assunto que era muito cobrado, tá, pela banca, e ela acabou deixando um pouquinho de lado. Então tem grande chance de vir na sua prova. Então guarda essa informação aí, perfeito? Vamos lá. Questãozinha agora de número 2. Olha 2. Acerca dos conceitos do Estado, governo e administração pública, assinale a alternativa correta. A banca está pedindo item correto. Vamos atrás aqui, ó, do item correto. Conceitualmente, o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva. Perfeito, já achei o gabarito. Professor, mas como assim, professor? Me explique. Explico. Eu tenho aqui, pessoal, dentro da organização administrativa, uma coisinha chamada de tripartição dos poderes. E dentro dessa tripartição dos poderes, a gente tem os 3 poderes exercendo as suas funções. Não confundir os poderes instrumentais, que são aqueles poderes de polícia, hierárquico, vinculado, com os poderes chamados de poderes estruturais, que são as estruturas
As estruturas do meu Estado. As estruturas do Estado são formadas por três poderes. Quais são os três poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um desses poderes tem suas funções típicas e atípicas, tá? A função executiva, pessoal, a banca pode facilmente trocar por função administrativa, que é aquela função em que o Estado ele vai organizar, colocar ordem na sua casa, vai administrar propriamente dito, tá? Então, quando eu falo em relação a essa função, tá? Essa função executiva é função administrativa. E quando eu falo que o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva, realmente não se limita somente ao exercício da função executiva. O Estado tem função legiferante, tá? Que é legislativa, criação de leis, tem função fiscalizadora, tem vários tipos de funções aqui divididas entre os meus três poderes estruturais, tá? Então, quando a banca fala no item A, conceitualmente, o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva, é o gabarito da nossa questão, porque ela pediu a correta. Aí, para entender a letra B e a letra D, eu tenho que, primeiramente, montar um esqueminha aqui para vocês em relação aos sentidos da minha administração pública. Porque a administração pública, pessoal, ó, vai estar baseada em dois sentidos diferentes. Porém, um desses sentidos não é adotado no Brasil, tá? Ó, a gente tem um sentido chamado de sentido formal, olha isso, ó. Formal, subjetivo, ou orgânico. A gente tem um sentido chamado de sentido formal, subjetivo ou orgânico. Preste atenção. Quando eu falo em relação ao sentido formal, subjetivo, orgânico, tu lembra? Subjetivo, tu lembra do sujeito. Do sujeito, tu lembra da pessoa. Orgânico, tu lembra daquilo que tem vida. Então aqui, pessoal, nesse sentido formal, subjetivo e orgânico, a gente vai ter aqui, ó, a administração pública se preocupando com os agentes públicos. Preste atenção, ó, com os agentes públicos, com as entidades administrativas, com as entidades públicas, tá? Ó, com as entidades jurídicas, pessoas jurídicas. A gente vai ter a administração se preocupando com os órgãos. Aqui, pessoal, não importa o que está sendo feito, importa quem que está fazendo aquelas atividades administrativas. Aqui, pessoal, é o sentido que foi adotado no país. Adotado no país. Professor, qual o outro sentido que não foi adotado, que a banca costuma confundir? É o chamado sentido funcional. É o chamado sentido funcional, material e objetivo. Material e objetivo. Material e objetivo. Perfeito? Então guarda aí essa informação, pois são informações importantíssimas. Ó, o sentido funcional, o nome já está dizendo, ó, funcional, foca na função. Aqui o foco são nas funções. Aqui o foco são nas atividades. A banca pode trazer como funções ou como atividades administrativas. O foco aqui são nas funções, são nas atividades administrativas. Perfeito? Aqui é o sentido que não foi adotado no Brasil. Nesse segundo sentido aqui, pessoal, a administração pública não está preocupada no trabalho do seu servidor, se ele está tirando férias, se ele está indo bem, né? Se ele está bem, tranquilo. Não está preocupado ali se o servidor não tem direitos garantidos pela lei. Não está preocupado, não. Está preocupado com a atividade que está sendo feita. Tá? Então, se eu estou falando de sentido formal, subjetivo e orgânico, eu não me preocupo com a atividade, me preocupo com as pessoas.
agentes, órgãos, entidades. Se eu estou falando do sentido funcional, me preocupo com a função administrativa, não estou preocupado com a pessoa, estou preocupado com a função. O que a banca faz? Ela troca esses dois sentidos, tá? Então preste atenção nisso daí e lembrem-se que o sentido adotado no Brasil foi o formal, subjetivo e orgânico. Aí a gente já descarta, né, ó? A gente já descarta a letra B e C, ó. Em sentido orgânico, pessoal, acabei de falar, é aquilo que tem vida, consiste nas pessoas, né, ó. Consiste a administração pública em um conjunto de atividades administrativas. Não. Atividade não é orgânico. Atividade não é orgânico, tá? Atividade é o quê? Funcional. Olha aqui, ó. Olha a D. Em sentido funcional, consiste a administração, associação de entidades e agentes? Não. Sentido funcional não foca em entidades, não foca nas pessoas, não foca em agentes, foca na função, o nome já está dizendo. E a C é o que poderia gerar uma dúvida. Aí a letra C começa dessa forma. Estado e governo são faces da mesma moeda? Não. Estado e governo não são faces da mesma moeda. Na verdade, o conceito de Estado não se confunde com o conceito de governo, tá? Pois um é elemento formador do outro, beleza? O conceito de Estado não se confunde com o conceito de governo, pois um é elemento formador do outro. Então, segunda questão, bem simples, gabarito, letra A. Perfeito? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Vamos lá. Questãozinha de número 3 agora, ó. Considera a situação hipotética em que a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza determina a abertura de licitação. Aqui, pessoal, interessantíssima essa questão, tá? Por quê? Porque na hora que tu bate o olho nessa questão de princípios aqui, a primeira coisa que tu vai ver é o nepotismo, tá? E se você tá falando, professor, se eu tô falando de nepotismo, é princípio de impessoalidade. Se eu tô falando de nepotismo ali, vai ser um princípio, se não tiver impessoalidade, pode ser quebra da moralidade, uma improbidade administrativa, né? Pois é, só que a questão aqui ela foi bem covarde. E você tem que entender as palavras-chave relacionadas a cada situação. Perfeito? Vem comigo aqui, ó. Vem comigo para a gente falar um pouquinho melhor sobre essa situação aqui. Vamos lá tentar entender essa determinada situação. Considere a situação hipotética em que a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza determina a abertura de licitação para suprir demanda desnecessária no órgão que dirige. E após análise regular de todas as propostas, sai vencedora a empresa da qual seu cônjuge é sócio majoritário. Pessoal, ó, a primeira coisa que a gente pensa aqui, ó, nessa prática de nepotismo, sai vencedora da licitação, ó, a empresa da qual o seu cônjuge é sócio majoritário. Isso daqui, pessoal, tá claro a situação de nepotismo, certo? Ó, aqui tá claro a situação de nepotismo. Aí o que a gente pensa em relação ao nepotismo, né? Poxa, ou vai ser impessoalidade ou vai ser moralidade. Por quê? Porque se eu estiver falando em relação à impessoalidade, ó, se eu estiver falando em relação à impessoalidade, ela vai ter aí três vertentes, três acepções de estudo para eu trabalhar. Professor, quais são essas três acepções de estudo? A gente vai ter os critérios que envolvem aí a vedação à autopromoção, vedação à autopromoção, que não pode se promover com a máquina pública. Nós teremos aí a igualdade e a isonomia. Igualdade e isonomia, tá? Que são sinônimos. A igualdade e a isonomia. A gente vai ter também, ó, a finalidade. E aqui é que é o interessante, porque a finalidade alcançada tem que ser sempre a finalidade pública. O interesse aqui sempre vai ter que ser o interesse público. E a impessoalidade, professor? A impessoalidade, povo, está ligado à administração a adotar uma conduta de forma neutra. A administração, ela ser, de certa forma,
imparcial. Imparcial, certo? Impessoal, imparcial. É a administração pública não podendo pesar para nenhum lado, certo? Olha para cá, ó. Professor, não tem impessoalidade. Aí a segunda coisa que a pessoa pensa é a moralidade, né? Poxa, nepotismo, quebra de moralidade, pode gerar improbidade administrativa, né? Ó, moralidade. Aí a gente vai para as palavras-chave da moralidade administrativa. A gente vai ali, ó, para as palavras-chave da moralidade administrativa. Professor, e qual é a palavra-chave, as palavras-chave da moralidade administrativa? Boa-fé é palavra-chave. Boa-fé. Probidade é a palavra-chave, ó. Probidade é palavra-chave. Que mais, professor? Olha aqui, ó. A situação voltada para preceitos éticos é a palavra-chave. Preceitos éticos é palavra-chave. Honestidade é palavra-chave para moralidade. Que é basicamente a mesma coisa da probidade, né? Ó, honestidade. Perfeito? Moralidade. Só que se a gente voltar na questão aqui, ó, não tem nem a impessoalidade, ó, para ligar o nepotismo, não tem nem a impessoalidade, não tem nem a moralidade. Professor, e aí? E agora? Como que vai funcionar? Princípio da continuidade do serviço público, não tem nada a ver. Vinculação ao instrumento convocatório, não tem nada a ver. Princípio do devido processo legal, isso aqui, pessoal, poderia ser considerado verdadeiro se a gente tivesse algo relacionado ali ao critério de legalidade. Mas a questão não fala propriamente de legalidade. Professor, então sobrou eficiência. Mas eu não estou conseguindo encaixar nessa questão, professor, a eficiência. Vem comigo aqui, ó, e vamos ler a questão de novo. Considere uma situação hipotética em que a Secretaria de Saúde do município... Antes, deixa eu falar para você o que é eficiência, né? Para ficar mais simples de tu entender. A eficiência, pessoal, é o nosso princípio mais novo do ordenamento jurídico. Eficiência. A eficiência, povo, é o nosso princípio mais novo do ordenamento jurídico, que veio com a Emenda Constitucional 19 de 98. Veio com a Emenda Constitucional 19 de 98. Esse princípio aqui, pessoal, ele veio trazer algumas mudanças, tá? Mas primeiro tu tem que entender o que significa eficiência. Eficiência é quando o administrador consegue fazer mais com menos. Fazer mais com menos, reduzindo custos e aumentando a qualidade. Reduzindo custos, mas claro, sempre aumentando, ó, a qualidade. A qualidade. Perfeito? Aqui a gente busca um bom desempenho, bons resultados, ó. Quando eu falo em relação à eficiência, eu busco um bom desempenho. Eu busco um bom desempenho. Eu busco aí, ó, de certa forma aí, né, um bom resultado. Um bom resultado. Então, o administrador, ele não pode fazer mau uso dos recursos públicos. Observação. O administrador não pode fazer mau uso, tá, dos recursos públicos. Não pode fazer mau uso. Ó, para ficar mais claro, né? Para não te confundir de certa forma, ó. Tem que agir, tem que trabalhar, né, com os recursos. Olha para cá, ó. Os recursos públicos devem
ser utilizados, devem ser utilizados de forma que não gere gastos desnecessários Vamos lá, ó. A palavra-chave aqui, gastos desnecessários. Mau uso dos recursos públicos. Gastos desnecessários, mau uso dos recursos públicos, tá? Para alcançar um determinado desempenho, não conseguir reduzir os custos, não conseguir fazer mais com menos, fere o princípio da eficiência. Então, olha para cá e vamos tentar entender agora o porquê que essa questão traz como gabarito a nossa letra A. Vamos ver, ó. Considera a situação hipotética em que a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza determina a abertura de licitação para suprir, olha isso, ó. Abriu uma licitação para suprir uma demanda desnecessária. Se não era necessário, eu fiz um mau uso dos recursos públicos. Eu feri qual princípio? Princípio da eficiência. Mas muito cuidado com isso daqui, tá? Porque aqui a gente tem ferido o princípio da eficiência. E a palavra-chave já matou a questão. A palavrinha-chave desnecessária, ela já mata a questão, tá? Mas realmente, se você não conseguiu compreender, né? Se você leu rápido demais, acaba passando por cima da informação. Muito cuidado com isso, tá? Questãozinha agora, ó. Tira o print dessa telinha, enquanto eu molho a garganta, que é importantíssimo isso daí, tá? Ó. Perfeito. Bora lá. Tirou? Vamos lá para a questãozinha número 4. A manifestação de vontade da administração pública denomina-se ato administrativo. Pessoal, ó, ato administrativo. Deixa eu falar logo uma coisinha para vocês aqui. O conceito de ato administrativo, isso aqui é muito importante, tá? Ó. O conceito de ato administrativo. O conceito aí, ó, de ato administrativo. Professor, o que seria o tal conceito do ato administrativo? Vamos lá. Ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade. É uma manifestação unilateral de vontade. Unilateral de vontade da administração. Aqui, pessoal, vai adotar um critério que é um critério de superioridade. Que é um critério de superioridade, certo? É um critério aí de superioridade. Aqui, pessoal, a gente tem uma manifestação unilateral. Se por um acaso a banca trouxer que o ato gerou manifestação bilateral, já deixou de ser ato administrativo, passa a ser um ato da administração. Perfeito? Aqui eu posso trazer como exemplos, né, de atos bilaterais a posse. Por quê, professor? Porque na posse eu tenho a assinatura do empossado e da autoridade competente. E o contrato? Porque eu tenho que ter manifestações de vontades, ó, bilaterais. Aqui não, aqui no conceito de ato administrativo, então isso aqui não é um ato administrativo, tá, pessoal? É ato da administração. Ato da administração. Já é a primeira diferença. Perfeito? Aí vamos lá, manifestação unilateral de vontade. Tem uma superioridade da administração, porque ela manifesta sua vontade de forma unilateral. Tem superioridade, tem supremacia, tá? E claro que a gente tem que entender que o ato administrativo ele vai ficar no uso das suas
prerrogativas, e estas prerrogativas são prerrogativas de direito público. São prerrogativas de direito público, tá? Essas prerrogativas aqui são prerrogativas de direito público. E quem que pode praticar o ato administrativo? O ato administrativo, aí aqui é onde pega muita gente em prova, tá? Ó, pode ser praticado tanto pela própria administração pública, quanto também pode ser praticado por um particular. Isso aqui pega muita gente. Professor particular praticando o ato administrativo, sim, quando estiver no exercício das suas funções administrativas. Quando tiver algum tipo de vínculo com a administração, tá? Então, tudo aquilo que for contrário a esse conceito que eu acabei de citar aí de atos administrativos, a gente já considera como uma situação que não é ato administrativo e passa a ser um ato da administração, um fato administrativo. Fato administrativo, pessoal, é um acontecimento, tá? Tipo a morte do servidor, por exemplo, beleza? Então, preste atenção nessas informações aí, pois são informações importantes. Vamos voltar aqui, ó. Um dos elementos de validade do ato administrativo. Se eu estou falando em relação a elementos de validade, eu não posso confundir com a PAT, tá? PAT é presunção, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Os elementos são os famosos CO, FI, FO, MO, OB. É diferente da PAT. Aqui é elemento, é requisito. Aqui, professor, é atributo, característica. São coisas diferentes. A banca perguntou sobre os elementos. Aí vamos lá. A forma é elemento? É. Só que a banca trouxe forma escrita. Não necessariamente, tá? Eu sei que a forma ela pode ser escrita, mas não necessariamente ela vai ser escrita. Eu posso ter formas voltadas para sinais. Um semáforo, por exemplo, é a administração pública atuando ali na sua situação de ato administrativo, tá? Um guarda de trânsito mandando você parar, mandando você seguir, ato administrativo, e não necessariamente é de forma escrita, tá? Pode ser por sinais, pictogramas, placas, tá? Então, guarda, a forma não necessariamente é escrita. A motivação do ato, pessoal. Motivação não é elemento de validade. O mo aqui, pessoal, é mo de motivo. A motivação está dentro da forma, tá? Ó, dentro da forma, eu tenho a motivação. Então, a motivação ela vai estar dentro da forma, certo? Motivação não é elemento ou requisito de validade do ato. Objeto não vedado em lei. Não tem nada a ver com essa situação de objeto não vedado em lei. É como se tivesse trocado a conceituação, tá? E a finalidade, professor? Claro que a finalidade aqui ela vai ser sempre pública. Ela será sempre uma finalidade pública, tá? Então, finalidade de interesse público, ó, é o nosso gabarito. Tranquilo? Não confundir, vou repetir, não confundir os elementos ou requisitos com os atributos, tá? Com as características do ato administrativo, perfeito? Bora voltar aqui, ó. Questãozinho de número 5. O ato administrativo distingue-se de outros atos por ser dotado de características próprias. Sendo elas, características, eu falei em características. Eu estou citando aqui os meus atributos do ato. A parte aqui, tá? Ó. Olha isso. Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade ou executoriedade, imperatividade, tipicidade e exigibilidade. Professor, o que é exigibilidade? A autoexecutoriedade, pessoal, a autoexecutoriedade, ela é formada pela exigibilidade e pela executoriedade. Perfeito? Então, guarda essa informação. Agora, vamos lá. Ó. Sobre a extinção dos atos administrativos e cessação dos seus efeitos jurídicos. Assinale a alternativa
incorreta. A banca está pedindo a incorreta. Vamos lá. Olha, a anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo, ilegal. Anulação, perfeito. Ato ilegal a gente anula, ato legal a gente revoga. A está correta. B, a revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz. O ato legal a gente revoga, perfeito. Ó, legítimo e eficaz. Realizada pela administração por não mais lhe convir. É só tu lembrar, se eu estou falando em relação à revogação, eu tenho aqui um juízo de conveniência. Eu tenho aqui um juízo de oportunidade. Se não for mais conveniente, se não for mais oportuno para a administração, ela revoga. Perfeito? Então a letra B está o quê? Perfeita, a banca é incorreta. C, o ato de revogação tem natureza vinculada. Aí não, né? Se tem mérito administrativo, a natureza do ato de revogação é a natureza discricionária. Porque tem análise de mérito. Vinculado, pessoal, não tem mérito administrativo. Ato vinculado não tem mérito administrativo. Então, a banca pediu a incorreta. Gabarito letra C. Olha D, caso a administração não prove a anulação do ato ilegal e ilegítimo, poderá o interessado pedir ao judiciário que verifique a ilegitimidade do ato e declare a sua invalidade através de anulação. Perfeito. Tu tem que entender uma coisa, ó. Anular pode tanto a administração pública quanto o judiciário. Porém, o judiciário aqui só age mediante provocação, ele não age de ofício. Ele tem que ser provocado. Já no caso da revogação, é somente a administração pública que revoga. Somente a administração pública que vai revogar. Perfeito? Tranquilo? Então aí, gabarito letra C. Suave? Beleza? A banca pediu o item incorreto. E para finalizar a nossa aulinha de hoje, olha a nossa sexta questão. O direito público possui como característica a ideia de prevalência do interesse público, ou seja, da coletividade sobre o interesse privado. Quanto ao direito administrativo, sua origem, seu objeto e suas fontes, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O direito administrativo brasileiro está orientado por 4 fontes principais, ó. Principais. Lei, jurisprudência, doutrina e costumes. Lei, jurisprudência, doutrina e costume. A lei é principal. Jurisprudência não é principal. Doutrina não é principal. Costumes não é principal. Lembra das nomenclaturas das fontes que eu falei? Não necessariamente a questão vai chamar a fonte de fonte primária. Ela pode fazer isso aqui que ela fez. Pode chamar a fonte de fonte principal. Pode chamar a fonte de fonte escrita. Lembra? Primária, principal, escrita. Pronto. Lei em sentido amplo e súmula vinculante, tá? Jurisprudência, doutrina e costume é fonte derivada, não é principal, é fonte secundária. Esquece a letra A. A letra A eu não marco. Olha a letra B. O sistema inglês é aquele que veda o conhecimento pelo Poder Judiciário de atos da administração, havendo dualidade de jurisdição. O sistema inglês é o tão conhecido sistema uno de jurisdição. O sistema inglês, pessoal, é o sistema do não contencioso administrativo. Eu não tenho 2 tribunais, eu tenho só um tribunal fazendo coisa julgada material e formal, tá? Ó, é o sistema do não contencioso administrativo, que inclusive é o sistema adotado no nosso país, tá? Então não tem dualidade de jurisdição quando falo de sistema inglês, é o francês, tá? Olha C, o princípio da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. O que é o princípio da supremacia do interesse público? Quer dizer que a administração pública vai estar acima, tá? A administração vai estar acima e o particular vai estar abaixo. Supremacia do interesse público tem um critério, se eu tenho Estado acima, particular embaixo, eu tenho um critério de verticalidade, tá? Ó, verticalidade, tá? Olha a relação aqui. O princípio da supremacia do interesse público fundamenta a existência dos poderes especiais da administração pública, dos quais decorre, ó, a verticalidade nas relações administração particular. Portanto, aqui, o nosso gabarito é a letra C. Professor, qual é o erro da D? Vamos ver.
A Constituição Federal, ao versar sobre a administração pública, traz expressos os princípios, olha isso, ó, traz expressos os princípios da supremacia do interesse público. Primeiro, supremacia do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Não são princípios expressos. Agora, legalidade é e eficiência é. Estão no bojo da Constituição. O erro da D é somente essas situações voltadas para esses princípios. E aqui a gente encerra a nossa aulinha de hoje, tá? Essa super revisão, essa reta final aí para quem vai fazer a PMRJ. Vão tranquilos, tá? Vão com calma, beleza? Tudo que a gente poderia ter feito, a gente já fez até agora. Agora é só ir com calma, é só ir tranquilo que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza absoluta, tá? Que vocês vão conseguir a aprovação de vocês, tá? Espero ter ajudado em alguma coisa. Uma excelente prova aí da PMRJ. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.